E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível, a verdadeira origem das plantas e das algas verdes. E olha, pode esquecer um pouco daquela versão simplificada que a gente vê por aí, porque a história real envolve uma aliança celular que literalmente mudou a cara do nosso planeta. Bom, se a gente olhar rápido, a resposta parece óbvia, né? São todos verdes, fazem fotossíntese, mas o que realmente conecta uma árvore gigantesca com aquela manchinha verde microscópica num lago? A resposta de verdade não está só na cor. Está num único evento, um momento revolucionário que aconteceu há mais de 1 bilhão de anos e que deu o pontapé inicial para toda essa linhagem. Para a gente entender o que é uma planta verde hoje em dia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Mas uma viagem longa, lá para o comecinho de tudo. A gente vai voltar para o momento exato em que uma célula fez uma coisa extraordinária. Em vez de devorar sua presa, ela transformou numa parceira para a vida toda. Esse evento tem um nome: endossimbiose primária. E essa é a pedra fundamental de tudo. É a origem de todos os cloroplastos que a gente vê no grupo das plantas. Pensa só, uma célula engole outra, e essa segunda célula, em vez de ser destruída, passa a viver lá dentro, se transformando numa verdadeira usina de energia solar interna. É uma coisa sensacional. E foi assim, passo a passo, que uma nova forma de vida surgiu. Não foi uma conquista, foi uma fusão. A cianobactéria, que agora morava lá dentro, fornecia energia limpa, a fotossíntese, e a célula hospedeira oferecia um lar seguro, proteção. Uma parceria perfeita que mudou o planeta para sempre. E esse supergrupo ancestral que nasceu desse evento único tem um nome: Arqueplastida. Todos os organismos que descendem diretamente daquela primeira endossimbiose fazem parte dessa grande família. É aqui que a nossa história realmente começa. A partir desse ancestral comum, a vida explodiu em diferentes direções, dando origem a 3 grandes linhagens: as glaucófitas, as algas vermelhas e, o nosso foco de hoje, o grupo gigantesco e superdiverso das plantas verdes, que a gente chama de Viridiplantei. Beleza. Então vamos focar nesse nosso grupo de interesse. O que faz das plantas verdes um grupo tão especial, tão único? O segredo, como em toda boa família, está nas suas assinaturas exclusivas. Na biologia a gente tem um nome técnico para isso: sinapomorfia, mas pode pensar nela como uma assinatura de família, ou uma característica que só os membros daquele clube têm. São essas pistas que nos dizem com certeza quem pertence à família das plantas verdes. E no caso das Viridiplanthae, são 3 assinaturas principais. São essas 3 características que unem todo mundo, desde a menor alga verde até a árvore mais alta do mundo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira é a clorofila B. Pensa assim: a clorofila A é a estrela do show da fotossíntese em vários organismos. Mas as plantas verdes têm esse pigmento extra, um ajudante de luxo, que permite que elas capturem um espectro maior de luz. É como ter um painel solar turbinado. A segunda assinatura tem a ver com organização. Enquanto outros grupos produzem seu alimento no cloroplasto e o mandam para outras partes da célula, as plantas verdes são mais práticas. Elas guardam o amido ali mesmo, no local de produção. É tipo ter a despensa dentro da própria cozinha. Super eficiente. E a terceira assinatura é pura arquitetura interna. Os tilacoides, que são as membranas onde a mágica da fotossíntese acontece, não ficam soltos. Eles se organizam de um jeito muito específico, empilhados, como se fossem pilhas de moedas. E essa organização, chamada grana, aumenta muito a superfície de contato, otimizando todo o processo. Então, peraí. Se essas 3 características definem o clube das plantas verdes, o que acontece com todas as outras algas que existem por aí? Elas não fazem parte da família? Bom, é aqui que a gente entra num dos conceitos mais confusos e mais legais da biologia. Aqui está o pulo do gato. A palavra alga não descreve um parentesco evolutivo. É um termo funcional, que descreve um estilo de vida. É a mesma coisa que dizer animal que voa. Nesse grupo entram pássaros, morcegos, insetos, que evoluíram o voo de formas totalmente diferentes. Com as algas é a mesma coisa. Então, como é que tantos outros organismos conseguiram fazer fotossíntese? A coisa fica ainda mais maluca com um processo chamado endossimbiose secundária. Se liga na ideia. É uma célula que engole outra célula que já tinha um cloroplasto dentro dela. Exatamente como uma daquelas bonecas russas, uma dentro da outra. Chega a dar um nó na cabeça, né? E esse processo de roubar a fotossíntese não foi um evento único, não. Aconteceu várias vezes, dando origem a uma diversidade incrível de organismos como as euglenas, as diatomáceas com suas carapaças de sílica e até as gigantescas algas pardas. Cada grupo pegou um atalho evolutivo diferente.
Agora, para a gente amarrar tudo isso, vamos pegar um dos desenhos mais clássicos dos livros de biologia e consertar uma ideia que muita gente aprende errado. Todo mundo já viu aquele esquema linear, né? Algas verdes evoluindo e virando plantas terrestres. Como se as algas de hoje fossem nossas avós evolutivas. Pessoal, isso tá errado. O correto é pensar numa árvore com galhos. Houve um ancestral comum que, em certo ponto, se dividiu. Um galho deu origem às diversas linhagens de algas verdes que vemos hoje e o outro galho deu origem às plantas terrestres. E isso nos leva a uma regra de ouro da biologia evolutiva, que é super importante. Um grupo que existe hoje não pode ser o ancestral de outro grupo que também existe hoje. Eles são contemporâneos, são primos, não avós e netos. Ufa! Foi uma viagem e tanto pela história da vida, né? Então, vamos juntar as peças e resumir o que a gente descobriu de mais importante nesse nosso papo. Resumindo nossa história, primeiro, tudo começou com aquela fusão celular épica. Segundo, Planta Verde é um clube fechado, com 3 senhas secretas para entrar. Terceiro, a palavra alga é mais um apelido para um monte de organismos que aprenderam a fazer fotossíntese de jeitos diferentes. E por último, talvez o mais importante, as algas verdes de hoje são nossas primas, não nossas avós. E para a gente fechar, fica uma provocação. Se organismos podem simplesmente roubar superpoderes, como a fotossíntese engolindo outros, será que a árvore da vida é mesmo uma árvore com galhos bem separados? Ou será que ela se parece mais com uma grande e amaranhada rede de trocas e colaborações? Fica aí para a gente pensar. É isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa jornada incrível. Queria deixar aqui um agradecimento mais que especial para a galera do Prof. Bill por essa exploração sensacional. E para quem curtiu o papo e quer continuar aprendendo, não se esquece de seguir o canal Biologia e Saúde, combinado? A gente se vê na próxima.